Bem-vindos ao canal A Voz do Balanço, e hoje vamos mergulhar numa análise do relatório oficial da empresa Schneider Electric, que é uma gigante global de tecnologia energética que acaba de divulgar seu relatório oficial de receitas do primeiro trimestre de 2026. O relatório foi publicado dia 30 de abril desse mesmo ano. Se você quer entender de forma simples e direta como a empresa está navegando em meio ao cenário global incerto e surfando essa onda da inteligência artificial, fique até o final. Esse vídeo é puramente educativo e não representa nenhuma recomendação de compra ou venda de ações. Antes de mergulhar nos números, deixa eu te situar um pouco. A Schneider Electric é uma líder global em gestão de energia e automação industrial. Traduzindo, ela cria tecnologias para que as indústrias, os data centers, prédios e residências consumam energia de forma muito mais eficiente e sustentável. Com cerca de 160 mil funcionários em mais de 100 países, ela está super presente no nosso dia a dia. Às vezes a gente nem percebe. Sabe os sistemas elétricos de grandes hospitais? As soluções de resfriamento dos servidores que fazem a internet funcionar? Tudo isso tem a Schneider no meio. E se você quer saber onde você pode encontrar as ações dessa empresa, ela está listada na Bolsa de Paris com o código SU e, para quem vive no Brasil e não tem corretora internacional, pode aceder às ações dessa empresa através da BDR com o código SCHN, negociado diretamente na B3. Vamos ao número principal do relatório. A Schneider teve uma receita recorde de quase 10 bilhões de euros no primeiro trimestre. Exatamente, 9,76 bilhões de euros. E o mais impressionante é que isso representa um crescimento orgânico de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Calma, deixa eu explicar. Crescimento orgânico é o crescimento real da operação. Ele exclui efeitos de câmbio, de aquisições e vendas de partes do negócio. Ou seja, mostra que a empresa vendeu mais de verdade sem maquiagem. Agora, se a gente olhar o número bruto, o crescimento reportado foi de 4,7%. E por que essa diferença? Basicamente, o câmbio que jogou contra. O dólar, o yuan chinês e a rúpia indiana perderam valor em relação ao euro, como se a empresa tivesse vendido muito mais, mas na hora de reconverter para o euro, o valor encolheu. Agora vamos falar um pouco como a Schneider ganha dinheiro. O relatório divide a receita em 3 grandes modelos de negócio. Isso ajuda muito a você entender de onde vem o crescimento. Eu vou te mostrar rapidinho. Então, primeiro são os produtos, que representam 48% da receita e cresceram 9%. Essa é a maior fatia. Cresceu bastante distribuição elétrica para data centers e infraestrutura. O bom é que veio mais volume, mais unidades vendidas e o preço também ajudou, mostrando que a empresa conseguiu repassar custos sem perder cliente. Depois vem a parte de sistemas, que representa 33%, e foram o motor do trimestre, com um crescimento de 16%. São soluções integradas, como sistemas de resfriamento para data centers. Tem um grande pedido no ano passado, né? Teve um grande pedido que levou à base de comparação, mas a demanda continuou bastante firme. E depois tem o software, a divisão de software e serviços, que são 19% da receita. Aqui o destaque foi a Aveva, a plataforma digital da Schneider, que está migrando com sucesso para um modelo de assinatura. O crescimento de 12% na receita recorrente mostra que os clientes estão renovando e expandindo os contratos. E os serviços de campo cresceram 9%, com modernização e manutenção de data centers. Ou seja, a empresa não vende só equipamento, ela cuida dele durante toda a vida útil. Vamos falar um pouquinho agora sobre as 4 regiões que a empresa atua e como cada uma delas cresceu. Primeiro, a América do Norte, que liderou com 14,4%. Data centers nos Estados Unidos e no Canadá puxaram a fila. Só o México que caiu forte, refletindo incertezas econômicas. A Europa cresceu 8,3%, com destaque para a Espanha e Reino Unido, ambos com 2 dígitos. A China e leste asiático surpreenderam, com 17,6% em gestão de energia, muitos projetos de data center de redes sociais, bancos e telecoms. A Tailândia e a Indonésia brilharam, o Japão e o Taiwan se beneficiaram dos semicondutores. Já no sul da Ásia e no setor internacional, a Índia foi a grande estrela, com 2 dígitos em vários segmentos. Já o Oriente Médio sentiu tensões geopolíticas e caiu um pouco. Agora vamos falar um pouco sobre as metas confirmadas e o que vem por aí. O CEO Oliver Bloom foi direto. A meta financeira para 2026 já está reafirmada. Crescimento orgânico da receita de entre 7% e 10%, aumento da margem operacional ajustada entre 50 e 80 pontos base e margem esperada entre 19,1% e 19,4%. O EBITDA ajustado é basicamente o lucro operacional da empresa, sem juros, impostos e amortizações, com alguns ajustes. Em outras palavras, ele mostra quanto a operação realmente gera o resultado. Outra boa notícia, a empresa confirmou a recompra de ações. A meta é recomprar de 2,5 a 3,5 bilhões de euros até 2030.
no primeiro mês e meio já compraram 0,4 bilhão de ações, a um preço médio de 250 euros. Isso é um sinal claro de que a gestão confia no valor da empresa e quer devolver, né, ao caixa aos acionistas. Agora tem os riscos no radar, né? O câmbio, que deve tirar de 750 a 850 milhões de euros da receita em 2026. E a margem pode perder uns 10 pontos base com isso. As aquisições, pelo menos, devem ter impacto neutro. E o que os analistas estão dizendo com tudo isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Para você ter uma visão ainda mais completa, né? Eu separei a opinião de 3 grandes casas de análise e as atualizações são de maio de 2026. A Goldman Sachs, ela tem uma recomendação de compra com preço-alvo de 303 euros. Eles acreditam que a Schneider está muito bem posicionada em data centers e em transição energética. Já essa outra casa de análise, a Bernstein Research, colocou a empresa como acima da média no rating, né, com preço-alvo de 310 euros. Eles elogiaram a execução consistente e a posição única em infraestrutura para a inteligência artificial. Já o Barclays elevou a recomendação para overweight, que significa, né, compra, como se fosse compra, e subiu o preço-alvo de ação de 270 para 307 euros. Eles destacaram que metade dos resultados da Schneider vem dos setores de altamente resilientes. E o consenso do mercado, segundo o Simple Wall Street, está em torno de 300 euros com 55 cêntimos, né, por ação, bem acima dos 271 euros que a ação valia no dia do balanço. Agora vamos falar rapidinho aqui do valuation atualizado, já que a gente falou do preço. Vamos colocar na mesa os indicadores do valuation mais recentes, né, de 12 de maio de 2026. O preço da ação aproximadamente era 271 euros, o valor de mercado entre 152 e 155 bilhões de euros, o múltiplo preço sobre lucro, o PL, está entre 31 e 38 vezes, e o dividend yield entre 1,5% e 2%. O PL elevado mostra que o mercado espera que a empresa continue crescendo acima da média, já os dividendos são moderados, mas consistentes, e a ação paga proventos regularmente. Agora vamos falar um pouco sobre a parte de sustentabilidade como estratégia e não como marketing. A Schneider não trata a sustentabilidade como discurso bonito. Eles lançaram o Impacto 2030, que é um plano ambicioso para zerar as emissões e gerar impacto positivo. No primeiro trimestre, o score já foi de 3,40 em 10, que é acima da meta anual, que era de 4,20. O que significa isso na prática? Eles reduziram em 82,5% as emissões de CO2 em relação a 2017. Ajudaram clientes a economizar ou eletrificar 47,5 milhões de megawatts-hora. Isso evitou que 20 milhões de toneladas de CO2 fossem, né, liberadas na atmosfera. Mais de 1.100 fornecedores estão entrando no programa de carbono zero. 2,8 milhões de pessoas foram beneficiadas com eletricidade sustentável. 113 mil pessoas foram capacitadas em energia e automação. E o legal é que isso também vira vantagem competitiva. Com as soluções livres de SF6, que eu comentei antes, que é aquele gás do efeito estufa, a regulação ambiental europeia está indo nessa direção e a empresa já tem uma vantagem, né? Já largou na frente. A gente vai finalizar agora com uma pergunta que não quer calar. O momento é de otimismo? A resposta é depende, é um otimismo cauteloso. Os fundamentos são sólidos, a empresa está no centro de grandes tendências, a eletrificação, a digitalização, a transição energética e a revolução da IA. O crescimento orgânico é de 11,2%, que é expressivo, as metas do ano foram mantidas e o programa de recompra demonstra confiança. Porém, por outro lado, existem os riscos, né? O câmbio pode correr a receita e a margem até 850 milhões de euros no ano. As tensões geopolíticas no Oriente Médio geram incertezas e o cenário econômico nos Estados Unidos e na China ainda é nebuloso. Além disso, o valuation está muito elevado e exige que a empresa continue entregando crescimento para justificar o preço dessa ação. Se você quer entender como a Schneider está surfando essa onda de dados, essa onda dos data centers, né, e da IA, ou como a transição energética gera oportunidade, essa é uma empresa que merece estar no seu radar, sempre com muita análise e sem pressa para decidir. Se você gostou do formato dessa análise, segue o canal, deixa um like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui no canal você vai encontrar uma playlist completa com os balanços das principais empresas brasileiras e europeias. E mais uma vez, esse vídeo é educativo, não é recomendação de compra ou venda de ativos.
Para qualquer decisão de investimento, você tem que procurar um profissional qualificado. A gente se vê no próximo balanço e até lá.